Mais conhecida como automutilação, a autolesão é um fato social importante ignorado por muitos. A autolesão é um desafio e traz consigo algumas interrogações sérias que precisam de respostas. O que sentem as pessoas que se autolesionam? Elas fazem isso para chamar atenção? Elas realmente querem morrer? O que acontece com a mente de alguém que se autolesiona? Nós iremos responder a todas essas perguntas, trazendo alguns números importantes, alarmantes, assustadores. E eu quero chamar sua atenção para esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre autolesão. Eu sou o psicanalista Paulo Araújo e você é o meu convidado para assistir esse vídeo. Por que as pessoas se autolesionam? Essa é uma pergunta que muitas vezes fica sem respostas, mas a gente precisa ir atrás dessas respostas para entender esse fator social que é ignorado por muitos ainda em nosso país. Os números são alarmantes. 20% dos jovens fazem ou já fizeram algum tipo de autoagressão. 17 a 20% dos jovens entre 11 a 14 anos já em algum momento se cortaram, se queimaram, se feriram, fizeram alguma coisa para sentir uma dor e que essa dor pudesse substituir o lugar da outra. É interessante aqui a gente pensar o seguinte: é uma dor que substitui outra dor. Parece algo sem sentido, mas quando nós fazemos as perguntas para algumas pessoas que tiveram esse tipo de atitude, elas precisam sentir uma dor diferente da dor que elas já carregam, e isso parece um pouco contraditório, não é verdade? Chamar a atenção de outras pessoas. Os números que eu acabei de apresentar, onde 20% dos jovens estão inseridos nele, isso tudo geralmente começa aos 11 anos de idade. Com 11 anos de idade até os 14 anos de idade, até 17 a 20% dos pré-adolescentes, chegando na sua adolescência, ali aos 14 anos, já tiveram contato com algum tipo de informação a respeito disso. E a maioria das pessoas, de alguma forma, já tentaram se autolesionar. É importante a gente entender isso porque alguns pais ignoram essas informações. Professores, pastores, missionários, cuidadores de crianças, pessoas que estão aí cuidando de outras pessoas. E seria importante a gente entender que se nós não tivermos essas informações em mãos, dificilmente nós vamos conseguir identificar essas pessoas que estão passando por isso. A grande realidade é que as pessoas que se autolesionam estão pedindo socorro, mas não sabem como fazer isso com a boca e fazem isso com o corpo. Mas essas pessoas que fazem isso, elas escondem as feridas, escondem ali as cicatrizes, escondem os problemas. Como que elas querem chamar a atenção? E como elas estão pedindo socorro, se na verdade elas não querem que outras pessoas saibam o que elas estão sentindo? Esse é um desafio que nós precisamos aqui desmistificar. É um desafio que nós precisamos entender, até porque as pessoas estão sendo chamadas para combater esse tipo de atitude. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós tivermos as informações em mãos. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, quando eu estou ensinando a elas sobre algum treinamento, algum curso, que elas precisam ter as informações, precisam conhecer as questões que estão ali sendo colocadas e apresentadas, para quando elas olharem, elas identificarem. Muitas vezes esses problemas estão dentro de casa, ali com o filho, ali com o sobrinho, ali com o neto, ali com o irmão, ali com a mãe, ali com o pai, porque são problemas que estão à nossa volta e nós muitas vezes ignoramos, porque nós achamos que esses problemas não acontecem em nossas casas. Só acontece na casa do vizinho, só acontece na casa de um colega, só acontece na casa de outras pessoas, menos na nossa própria casa. Mas
esse número aqui que eu apresentei para vocês, que a partir dos 11 anos a gente já começa a identificar esse problema, muitas vezes esse comportamento ele é adquirido. Adquirido onde? Adquirido principalmente nas escolas e também por meios da mídia social, vindo pelo menos ali da internet. Nós vamos ver a grande facilidade que as crianças hoje têm de ter um celular, de ter um conhecimento mais rápido, mas ao mesmo tempo essas crianças, esses adolescentes estão sendo apresentadas muito cedo a alguns tipos de informações que na verdade são informações ocultas com o objetivo de trazer essas pessoas ao desequilíbrio mental. Portanto, é bom informar aqui para vocês que a maioria dessas crianças, desses pré-adolescentes, das pessoas que se autolesionam, tem transtornos mentais. Transtornos mentais, transtorno de humor, transtornos de bipolaridade, nós temos transtorno de comportamento. São vários transtornos aqui que a gente pode colocar. Mas como esse vídeo, a importância dele é chamar a sua atenção para essas questões, eu prefiro não entrar muito nessas questões de transtornos, mas chamar a sua atenção para dizer que os fatores são psicológicos, são psiquiátricos, religiosos, culturais e ambientais. São N razões em que as pessoas começam a procurar substituir uma dor pela outra. E quando essas pessoas elas são colocadas diante de outras pessoas que já tentaram, ou já fizeram, ou ainda fazem uso da autolesão para substituir essa dor, acabam influenciando esses pré-adolescentes para que eles façam também. E uma vez que essa porta é aberta, uma porteira é escancarada e pede-se o controle. Porque quando a pessoa se corta, se queima, se machuca propositadamente para que ela possa sentir uma dor diferente daquilo que ela carrega. E aí a gente pode ver o seguinte, as pessoas às vezes carregam dores de traumas, né, de momentos difíceis que ficaram traumatizadas, e carregam essa dor sem colocar para fora, sem procurar um especialista, sem procurar alguém para ajudar elas a conseguir falar sobre essa situação e se resolver. O que acontece? As pessoas vão carregando essas dores, carregando essas dificuldades e com o tempo isso vira uma dor insuportável. E nós precisamos sempre ter uma válvula de escape, ou seja, de alguma forma essa dor precisa ir embora. E para que ela possa ir embora de verdade, nós temos aqui algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, é a procura de se autolesionar. Algumas pessoas procuram tirar a própria vida, algumas pessoas surtam, de repente as pessoas têm um surto psicológico e aí se ferem ou ferem alguém, somem de casa, alguma coisa geralmente acontece desse tipo. 5% dos adultos fazem uso da autolesão, 17% dos jovens fazem uso da autolesão e 20% dos pré-adolescentes fazem uso da autolesão. Isso aqui é importante, porque se nós não conhecermos esses fatos ou esses dados, nós não vamos conseguir combater o que está acontecendo. E aí, para nós conseguirmos identificar esses jovens, esses pré-adolescentes, as situações que estão acontecendo por aí, nós devemos ver no comportamento, como está o comportamento dessas pessoas. Elas escondem, se vestem sempre manga comprida, calça comprida, estão sempre com feridas que não se cicatrizam, estão sempre com situações que a gente percebe que estão sendo incomodados, queimaduras, sempre queimaduras constantes. Algumas pessoas se batem, algumas pessoas se jogam na parede, algumas pessoas batem na própria cabeça, mulheres que batem nos seios, mulheres que batem na região da barriga. E aí nós temos vários tipos de situações. Como que a gente vai conseguir identificar isso? Com o comportamento dessas pessoas. No primeiro sinal que esse comportamento está muito agressivo, no primeiro sinal que esse comportamento está muito diferente, nós devemos urgentemente parar e conversar com essa pessoa. Se você é pai ou mãe, se você é cuidador, se você é responsável por alguém, você precisa
urgentemente procurar ajuda especializada. Você precisa procurar ajuda especializada. É importante você saber, conhecer, identificar, mas é importante também você saber o caminho, você saber para onde levar essas pessoas. E o melhor lugar para isso é um especialista. Ok, mas se você percebe que aquela pessoa está em um risco iminente de tirar a própria vida, comece pelo serviço de saúde, de urgência e emergência. Comece por aí. Então, para terminarmos esse vídeo, um vídeo rápido, mas para terminarmos esse vídeo, é importante saber que essas pessoas não querem chamar a atenção, que essas pessoas elas querem substituir uma dor insubstituível. Pois quando as pessoas se lesionam, por exemplo, quando a pessoa faz um corte, quando a pessoa se queima, quando a pessoa faz alguma coisa contra o próprio corpo, há uma dor momentânea ali que substitui a outra. E infelizmente, essas pessoas acham que essa dor ela consegue substituir a outra e elas vão fazendo isso cada vez mais. Só que isso é uma grande ilusão. Por que isso é uma ilusão? Porque essa outra dor que a pessoa carrega nunca vai embora. Nunca vai embora. A não ser se ela procurar ajuda, se ela for atrás, falar do problema, se resolver, procurar ajuda de fato. E se ela conseguir essa ajuda especializada, com certeza a situação vai se encerrar e ela vai ter uma vida controlada. Vai conseguir viver controlado. Ok? Bom, esse vídeo, o propósito dele não é para ficar muito grande, então nós vamos encerrar por aqui dizendo para você que você tem sim como encontrar ajuda, existem pessoas especializadas, profissionais capacitados para te ajudar. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, mande seus comentários aqui.